Bom, estamos aqui novamente para dividir com vocês algumas das minhas inquietações como médico psiquiatra diante dos acontecimentos dos jornais do dia a dia. Estamos agora no mês de setembro, que é um mês considerado, o Setembro Amarelo, considerado o mês de prevenção de suicídio. Essa coisa que é um tabu tremendo ainda hoje, dificílimo de colher dados objetivos, porque muitas pessoas que se suicidam não são registradas como suicidas, como politraumatizado, coisas que o valem. Nós não temos ainda um protocolo para detecção de suicídio. Mas o que existe dá conta de uma incidência bastante alta. Em 2016, a cada 48 minutos, uma pessoa cometia suicídio. E eu abro o jornal, o jornal O Globo, no caderno Ela, tem aqui a história da Márcia de Zitzer, uma jornalista que teve a coragem de vencer esse tabu e contar a história dela. Ela perdeu o pai e a mãe que se suicidaram, sendo que primeiro o pai suicidou e depois, quando ela tinha 12 anos de idade, 11 anos depois a mãe. E eu tive lendo atentamente aqui o relato que ela faz, um relato corajoso, que eu acho que é um serviço à saúde mental no Brasil, é um serviço a todo o esforço que a psiquiatria faz através da ABP e de outros órgãos, para que mais pessoas possam ter auxílio no momento que precisam, numa questão tão grave, tão dramática como é o suicídio. Então, ela fala de duas situações que, para o psiquiatra, são situações diferentes. Fala do suicídio do pai, que claramente é um problema médico. Ele tem um diagnóstico, segundo o artigo, ele tem transtorno bipolar, que são pessoas que oscilam, antigamente se chamava, ela falou muito bem, psicose maníaco-depressiva. As pessoas oscilam entre períodos de euforia, quando é o tipo bipolar de fato, e períodos de depressão, quando eufóricas fazem coisas que depois se envergonham terrivelmente. E isso agrava o quadro depressivo, levando muitas vezes a ser insuportável para a pessoa. É a condição médica do suicídio. Essa condição médica, ela é como qualquer outra patologia médica. É tão importante fazer o diagnóstico precoce quanto alguém que tem coronariopatia. Se você não fizer o diagnóstico da coronariopatia, corre o risco dessa pessoa vir a ter um infarto agudo do miocárdio e vir a óbito. A depressão é a mesma coisa. Há o risco da pessoa ter um ato de uma hora para outra, inesperadamente, ela dá cabo da própria vida, porque ela não consegue controlar. É uma coisa interessante, porque ninguém sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que de fato se suicida, como ele, por razões óbvias. Ele se enforcou. Pessoas dão um tiro na própria cabeça, outros se jogam de grandes alturas, que parece que foi o que ele tentou uma vez e ela impediu. A gente pode dizer que do ponto de vista médico não foi ela que impediu, a doença não estava tão grave ali. Isso é um desafio médico. É preciso que se faça o diagnóstico precoce e que se faça o tratamento adequado. Não é só dizer, estava tomando o remédio e se suicidou. Era correto o remédio, estava adequado, estava indicado para aquele caso, esse remédio tinha concentração suficiente para produzir efeito. Esse é um desafio médico. A questão da mãe é diferente. O suicídio da mãe é totalmente diferente. É uma doença arrastada, que tem vários complicadores. Se os remédios podem salvar no primeiro caso, no segundo caso for um complicador. A mãe dessa jornalista ficou dependente de psicofármacos. E não era dependente de álcool nem de drogas. O que mostra que não se pode também colocar todas as fichas num tratamento farmacológico que só ele por si mesmo não vai dar conta do seu sofrimento, do sofrimento de quem tem esse problema. No segundo caso, ela arrasta essa complexidade que é se sentir culpada, porque em algum momento ele falou que se suicidou por causa dela, que ela queria abandoná-lo, o que pode ser, no máximo, um fator desencadeador. Se todas as pessoas que a mulher quer se separar se suicidassem, a incidência seria muito maior. Isso é uma pista errada. Mas o fato é que ela não conseguiu sair desse conflito. E aí que entra a grande questão. Para prevenir isso, é muito mais uma questão psicológica do que uma questão médica. Ainda que os psiquiatras também deem apoio psicológico, é um problema psicológico, a não resolução de um conflito, como muitos de nós temos. Para isso, nós vamos precisar ter uma rede de solidariedade,
Primeiro, ter a valorização da vida. Eu acho interessante o nome Centro de Valorização da Vida, que presta auxílio para essas pessoas. Nesses casos, esse auxílio pode ser precioso. Pessoas que vivem uma vida ligada a preceitos ou princípios religiosos deviam aproveitar o melhor disso. O perdão, o acolhimento, não a intolerância. E é isso que um profissional de ajuda faz. Ele acolhe, ele ouve. E nós não podemos, como sociedade, em nenhum momento admitir, independente qual é a sua formação, independente qual é a sua crença, que a vida seja banalizada. Porque acaba que nós ficamos vítimas disso. É possível que nós sejamos vítimas dessa banalização. Então, eu quero fazer uma proposta aqui, hashtag contra a banalização da vida, CBV. Era bom que a sociedade se unisse nesse propósito. Que ninguém falasse tem que morrer mesmo. As questões têm que ser resolvidas, enfrentadas e resolvidas. Porque, em última instância, quem está morrendo é um pouco a espécie humana, é o ser humano, que nesse momento não se sente valorizado. Então, para essa segunda condição, que essa corajosa jornalista colocou, o suicídio da sua mãe, você, eu, toda a sociedade tem um papel. Pessoas que não banalizam a vida, pessoas que vão ter o acolhimento, a empatia necessária, a proximidade necessária, para que muitas pessoas possam escapar desse terrível e lamentável destino, que é tirar a própria vida. Obrigado pela atenção de vocês.